Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Mães com Propósito. E para esse terceiro episódio, eu estou aqui com dois convidados que é o motivo, a razão do grupo de oração nas madrugadas, né? No grupo de oração Mães com Propósito, que é os meus filhos amados, queridos, Seite e Juncono. Né, como vocês têm acompanhado muito os meus testemunhos, né, daquilo, na temporada em que realmente eles me deram bastante trabalho, porém, o Senhor ele é poderoso e Ele me capacitou, levando mesmo a orar por eles. Como eu sempre falo, que não foi um tempo de maravilhas, né, um tempo de rosas. Então, é por isso que nós estamos aqui, eu estou aqui com eles, para que realmente eles mesmos possam falar como foi essa temporada, né? E eu vou começar aqui perguntando para vocês dois. Primeiro fala um oi, pessoal. Aí. E aí, pessoal? Olá, tudo bem? Então, vamos começar aqui para introduzir o que vocês viram neste processo de oração, né? A infância, a adolescência, principalmente a adolescência de vocês. Tá bom. A primeira coisa que é interessante falar é que hoje a gente fala muito sobre isso e é até interessante, porque nos lugares que eu sempre prego, eu sempre trago essa informação, porque eu acho que é uma coisa que Deus deu uma graça para a nossa família, e todas as vezes que eu cito sobre isso, o pessoal gosta muito, fica muito feliz sobre uma questão de transformação de filhos. Mas é importante destacar que o processo hoje está bonito, mas lá atrás não foi nada bonito, não foi nada assim agradável. Então acho que até uma coisa de trazer para o pessoal, já nesse começo, a tirar um pouco essa ilusão que o processo ele é bonito. O processo ele não é agradável, ele não é gostoso. E isso eu estou falando tanto para os filhos, quanto também, obviamente, para os pais. E eu lembro que nesse processo, quando tudo isso aí começou, era um tempo que eu já não queria mais nada a respeito de igreja. Era uma questão que eu tinha comigo já na minha cabeça. Eu desde pequena, eu tinha planos, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha 12 anos, eu fugi de casa. Eu peguei minha mochila, pulei o muro, fiquei um dia, começou a dar fome, eu voltei. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. E eu lembro que, acho que com 15, 16, não sei quantos anos eu tinha, foi quando esse processo começou. Era um processo que eu não queria saber de igreja, era um processo que eu já estava bem decepcionado com muita coisa, a super crise de adolescentes, que a gente acha que é um absurdo e não era, mas para mim, ali representando filhos, era uma estação muito difícil. Então, eu vejo que desde o começo, esse processo ele não foi bonito. E é até interessante para vocês que estão assistindo, ter esse entendimento que, da mesma forma que não é fácil para os pais, não é fácil para os filhos. E eu sei que às vezes a crise para o filho, você olha e fala assim, nossa, que coisa ridícula, né? Ele está mal com isso, como que pode ele pensar dessa forma? Mas pensa, a verdade é essa, são as crises momentâneas. Então, para mim, esse processo desde o começo foi isso. Foi um momento de muita dificuldade, momento que eu não queria, momento que eu não aceitava, momento que eu não escutava. Então, o processo não foi bonito. Acho que é importante destacar até para gerar talvez um pouco de esperança para o pessoal que está assistindo. Porque senão o pessoal olha hoje, negócio... E até hoje não é perfeito. Acho impossível. Não, mas até hoje não é perfeito. Então é importante destacar que não é... A ponto que até hoje eu continuo levantando as madrugadas. Normal, não é perfeito essa rota. Então, eu acho que é importante destacar que, para mim, esse processo não foi bonito. Ele foi muito difícil, um processo de muita mudança, um processo de muito entendimento, um processo de abrir mão. Então, acho que é legal destacar para encorajar o pessoal que está assistindo a entender. Vai passar, a fase ela passa, porque a oração funciona, a fase passa, mas nem sempre é tão fácil. E vale a pena destacar também que você começou orando pelo Seite, que deu muito trabalho, aí nasceu eu, não é? Foi o fruto da oração. Se você fosse o primeiro, eu teria 10. Mas eu acho isso muito interessante também, porque para mim, eu acho que foi bem diferente eu e Seite, até hoje a gente é bem diferente, mas é engraçado que mesmo a gente sendo tão diferente, a gente compartilha das mesmas ideias em relação a isso. Porque adolescência, né, eu acho que num contexto geral não tem muito interesse de fazer algumas coisas com seriedade, mas o resultado tá aí. O que você
viu nesse processo, eu indo todas as madrugadas lá no seu quarto. Fala, não vi nada, porque eu durmo. Não, eu vi a minha cabeça tremendo. Senhor Jesus! Né? E depois falou assim, mas você viu? Vi, mas vi muito, né? Gente, eu ia na ponta dos pés para e orar. assim, mas eu acho que isso gerou algo a longo prazo. Obviamente surtiu efeito lá na hora, mas para mim hoje eu vejo como isso trouxe um entendimento da seriedade de oração para mim hoje. Então para mim hoje são esses anos de oração que você entrava no quarto, orava por mim, pelo Seite, e fez com que hoje eu entendesse que realmente a oração tem um resultado. A prova disso é que a gente está aqui hoje. A prova disso que... E uma coisa assim que é interessante talvez destacar é porque naturalmente vocês sabem que eu dei trabalho. Eu não acho que o Jun deu trabalho, muito trabalho na verdade, pouco trabalho. O Jun acompanhava você, né? Mas assim, ou seja, meu trabalho era ele. Então, não, mas eu acho que é importante assim destacar que teoricamente a oração vai para o que dá mais trabalho, que no caso era eu. Então eu ficava dando trabalho e isso até moveu um pouco mais. Eu acho que foi até esse o começo do processo. Só que é interessante destacar que a sua oração por mim era diferente da oração pelo Jun. E a importância da mãe ter esse trabalho, tanto para aquele que dá trabalho, tanto para aquele que não dá, para justamente não gerar um problema. Vamos supor que naquele momento que você se levanta para orar, eu estava dando trabalho e ele não. E você vem e começa o seu período de oração e batalha só por mim. Pode ser que gere um problema grande nele, no sentido dele falar assim, cara, então acho que eu vou começar a dar trabalho também para minha mãe dar atenção. Justamente é isso, eu até aconselhei uma mãe recentemente, porque a filha mais velha é o que o motivo da, assim, ela orar e o trabalho que dá, mas a filha nova é totalmente envolvida na igreja. E aí eu estava falando para ela, cuidado, né, por você só não focar o trabalho que a sua filha mais velha está dando e deixar a sua filha nova sem essa cobertura de oração. Exato. Ao contrário, entendeu? Também, de repente Justamente. Você está focando só no que não dá trabalho. Isso é o discernimento que eu tenho falado muito com as mães. Mas é legal ter esse entendimento, assim, na oração você leva situações diferentes. Né? Então, tipo, o Seite tem que se converter, esse menino, pelo amor de Deus. Mas o Jun, ele precisa ter um coração, assim, de não ser deixado de lado. Então, a oração ela é importante sempre trazer essa sabedoria, esse discernimento no equilíbrio. Né? É bem falado sobre isso, porque é uma das coisas que eu tenho falado. A mãe, ela precisa saber, até a própria avó falava isso comigo, né? A minha mãe. Você pode ter 6 filhos, cada um vai ser um foco, uma direção, até mesmo para orar. Então, isso que nós estamos trazendo aqui é muito importante você realmente guardar isso no teu coração. Cada filho é diferente. Então, você precisa ter aquela direção, aquele foco para cobrir a vida deles de oração. Então, isso é muito interessante. Eu queria que também vocês falassem como foi, o que foi mais marcante para vocês nesse tempo em que eu estive lá no quarto de vocês orando, né? O que foi mais marcante? O que marcou para vocês nesse tempo que eu estive orando, né? Porque, tipo assim, foi um período que, até então, eu achava que as minhas palavras ou as minhas atitudes iam mudar a vida de vocês ou a escolha, o futuro de vocês. Mas quando isso veio esse entendimento no meu coração, falei, bom, não são as minhas atitudes e as minhas palavras, porque é uma geração que não está escutando, é uma geração que escuta pouco, entendeu? Mas eu vou começar a orar. Então, eu acho que, não sei se vocês podem até falar isso, eu creio que vocês viram essa mudança. Né? Eu comecei a falar, não que eu não falava, mas falei menos e orei mais. Então, eu queria que vocês falassem o que foi marcante nesse tempo para vocês. Para mim, assim, foi conforme eu acabei de falar, a questão de que isso trouxe um reflexo até os dias de hoje do meu entendimento do que é oração e da importância da oração. Tanto que eu acredito que você vai lembrar algumas experiências que eu tive na madrugada sem ao mesmo... E não foram situações que você necessariamente estava presente. Mas conforme você foi orando todas as madrugadas, aconteceu de eu adquirir esse entendimento, a importância da oração. E isso gerou um resultado
onde aconteceu de eu, na adolescência, eu acordar de madrugada. A princípio foi num pensamento assim, não tem nada para fazer, eu vou orar, né? Que a minha mãe faz. E apesar de ter sido com a maior simplicidade do mundo esse meu pensamento, eu tive experiências marcantes demais com o Espírito Santo na madrugada. Até nós fizemos, né, John, juntos, Já lembra? fizemos. Lá no seu estúdio? Sim, a gente já fez isso, teve uma época. Também teve aquela vez que você desafiou eu e o Seite a gente ler junto, não sei se vocês lembram que a gente sentava, cada um lia um versículo e a gente lia um capítulo junto toda manhã. Então, essa constância de oração moldou em mim um pensamento e uma visão da importância da oração na nossa vida. E que eu carrego até os dias de hoje. Tanto que, para mim, assim, eu preciso de manhã acordar e ter meu tempo com Deus. Eu não vou mentir aqui, eu não acordo 2 horas da manhã para orar. Ainda. 2 horas eu estou no 5º sono. Mas de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é orar, porque eu entendo da importância, e não só da importância, mas o efeito que isso gera dentro da nossa casa. E hoje eu sou casado, então eu tenho entendimento de que esse nível de oração, de profundidade na oração que eu tenho, que eu carrego em casa, vai surtir um efeito dentro da minha casa. Até abrindo um parênteses aí, Seite, é uma das coisas assim que era a nossa briga não, mas a guerra no meu coração é porque vocês não queriam ler a Bíblia. E eu chegava impor para vocês lerem a Bíblia. E foi quando até o papai... Tipo assim, se você não ler a Bíblia, você não vai almoçar. Não chega tanto. Mas aí foi um dia até que o papai falou comigo, falou assim, não adianta impor. Né? Eles vão fazer por medo e não por amor ou por entendimento a importância de ler Bíblia. Foi aí também que eu falei, peraí, ninguém gosta, né? Tudo que é imposto é horrível. Então, eu tenho falado isso com as mães. Essa sabedoria é uma coisa importantíssima, entendeu? Mas com a sabedoria, eu comecei a orar para que vocês começassem a amar a palavra de Deus e ter esse desejo, esse despertamento para ler a Bíblia. Sobre a questão que você perguntou, o que me marca, na verdade, sim, para mim o que marcou foi a consistência. Porque chegou um momento que eu percebi, cara, minha mãe não vai desistir de orar. não venci ela na canseira. Então, só que isso aí, de certa forma, eu falei assim, se ela tá levantando todo santo dia, e obviamente que aí a gente acaba acordando junto, mas todo dia ela está nesse propósito, é como se você me vencesse na canseira. E aí naquele momento, de verdade, eu pensei isso mesmo, não é uma coisa que eu estou inventando agora. Naquele momento eu falei assim, se ela está todo dia pagando esse preço, é porque tem alguma coisa por trás disso. Porque chegou um momento, por exemplo, eu não era tão crente igual o Jun, né? Que olhava para a sua oração e falava assim, cara, eu aprendi a orar. Não, naquele momento eu não queria nem saber de oração, capaz de eu nem estar acreditando muito mais nisso. Só que eu fui convencido pelo seu exemplo, pela sua consistência. Então quando você foi, não desistia. Tinha dia que eu trancava o quarto para ela não conseguir entrar. Então ela eu ajoelhava na porta. E colocava um bilhetinho. Quando ela não conseguia entrar, ela jogava um bilhetinho por baixo da porta. Fiquei aqui orando por você. Então chegou um momento, eu era triste mesmo, mas chegou um momento que eu falei assim, cara, ela tá consistente nisso, ela realmente acredita. Então, aquele momento eu falei assim, então peraí, tem alguma coisa interessante por trás disso. Por isso você, mãe, é importante, continua. Não tá vendo o resultado? Não, seu filho tá vendo. Alguma coisa vai sair disso daí. Aí a questão de ter uma prática e disciplina espiritual, na minha opinião, foi exemplo. Não foi porque eu quis, não foi porque foi imposto. Mas eu, desde sempre, eu vejo, na casa dos meus avós, no caso, seus pais, né, que eram convertidos, eu via meu avô e minha avó lendo Bíblia. Mais meu avô, minha avó dava umas escapadas. Mas eu via orando, lendo a Bíblia, jejuando. Aí eu fui para dentro de casa, eu via você e papai, todo dia, consistência. Então acaba que se torna um padrão para dentro da minha casa. Para mim é um hábito hoje natural. E não foi porque foi forçado, não foi porque foi imposto, mas é exemplo. Então, para mim, o que marca essa trajetória foi a consistência. Essa consistência, chegou uma hora que eu falei assim, ela me venceu na canseira, entendeu? Até, pegando o gancho aí,
o que vocês acham da frase? Eu falo bastante isso com as mães. Filho vê, filho copiam, ou filho reproduzem. É o que eu acabei de falar, com certeza, porque assim, ó, eu vejo algumas coisas do tipo, a forma que a mãe trata o filho. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho uma vizinha que eu já vi o jeito que ela lida com uma filha. A filha é pequena. E aí dá pra escutar. Então o muro aqui dá pra escutar. É tipo, cara, é um absurdo aquilo ali. A forma que trata, gritaria, palavrão. Obviamente que eu não acho que deve ser crente, né? Mas muito palavrão. Mas essa é palavrão absurdo. E até um tempo atrás, quando eu mudei, eu vi a mãe fazendo isso com a filha. Só que agora já está invertendo. Agora eu estou vendo a filha fazendo isso com a mãe. Então xingando. Eu não vou nem repetir o palavrão porque é tipo muito baixo escalão. É palavrão absurdo que a filha xinga a mãe. Aí a mãe fala assim, eu vou te esfregar para fora. E eu já vi coisas tipo absurdas, trancando para fora da casa. Aí eu falo assim, a filha deve ter 7 anos, 8. Não tem como você falar que a filha é culpada disso daí. Uma menina terrível, é mesmo. Só que eu falo, isso aqui é exemplo, ela tá vendo dentro de casa. Então não tem como. E eu lembro bem que quando eu era adolescente, eu falava assim, tem coisa que eu não quero levar para minha casa. Você leva, não tem como, porque você está aprendendo, é hábito. Isso aí é igual, vou dar um exemplo, na nossa casa a gente tinha o costume de jantar comida todo dia. Depois que eu casei, a Natália não tem esse costume. E eu senti falta desse costume, é costume físico, mas é físico, é fala, é jeito. O exemplo você está formatando. E vou falar a verdade, desculpa, aqui sendo bem sincero. Não adianta você orar e quebrar a sua oração com palavras amaldiçoadoras. Até você falando sobre isso, foi uma das coisas, a minha guerra. Porque eu cresci com a avó gritando comigo. E graças a Deus, quando eu era noiva do papai, eu falei uma coisa para ele. Eu falei, olha, quando a gente se casar e tivermos os nossos filhos, eu nunca vou gritar com os nossos filhos. Só que eu não esperava ter o Seite primeiro, entendeu? É algo assim que impregna, né? É algo assim terrível, porque o Seite começou a crescer, né? E aprontando muitas coisas, e quantas vezes Hugo, graças a Deus, usado pelo Espírito Santo, falava assim, olha, você está cometendo os mesmos erros, entendeu? Então, o filho vê realmente, filho reproduz, então precisa de uma mudança. Foi aí até que veio a frase, quando eu mudo, tudo muda. Mas olha que interessante, aí vamos falar um pouco da Bíblia. Abraão, Isaac e Jacó. Ele toda hora na Bíblia é citado, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas por que fala isso aí? Porque é Deus geracional. Mas olha que curioso, porque Abraão, ele mente a respeito da mulher, falando que a mulher não era mulher dele. Justamente. Na mesma terra que Abraão mentiu, Isaac mentiu. Na mesma terra. E mente a mesma coisa, dizendo, não é. Então ele mente, é uma mentira. Abraão mente, Isaac mente, Jacó mente a respeito do legado. Quando cai isso, então é geração. Quando cai isso para José, que é a 4ª geração, ele poderia ter mentido a respeito da mulher de Potifar. Ele poderia ter mentido a respeito dos ganhos. Ele poderia ter e ele tinha até de certa forma um respaldo para mentir. Ele não mente em nenhuma, porque ele quebra o ciclo de repetição. Então, a questão do exemplo é isso. Abraão, Isaac e Jacó. Eles foram exemplos positivos de homens de Deus. Mas também teve a questão geracional, a maldição geracional. Isso é espiritual, mas não é só espiritual, é repetição, é exemplo. Então, o filho está vendo, ele vai colocar isso daí. Infelizmente, o casamento dos pais vai refletir dentro do casamento do filho. Porque é uma questão de exemplo e repetição. Isso é engraçado, porque depois que você casa, tem coisa que você faz que você nem tinha noção de que você repetia dos seus pais. Tanto que a Evelyn, ela já algumas vezes ela falou assim, nossa, mas você está fazendo isso, qual que é a lógica disso? E eu me dei conta que na verdade era um costume em casa. Exato. Que a princípio para mim era a coisa mais normal do mundo, mas porque eu cresci vendo aquilo e eu comecei a repetir dentro de casa. Obviamente isso com coisas boas, como eu falei da oração, mas isso consequentemente e inevitavelmente a questão ruim também. Então, se tem muita gritaria... Seria só de palavras, né? Mas
em atitudes. Por exemplo, um jovem que é acostumado a fazer as refeições na frente de uma televisão, não tem quando como, ele não tira isso aí casa, nunca mais. gente, é complicado. Aí a esposa tem que sofrer, começar a orar para que ele, né? E é onde vem as discussões. Verdade. Então, é muito... reproduz demais, né? O que a gente... outra coisa, o que vocês acham que faz com que as mães, os pais, na verdade, perdem o coração dos filhos? Vocês podem citar aí uma ou duas ou três coisas aí, entendeu? Até mesmo no início, como eu falei, que eu reproduzi algo muito ruim que eu trouxe da minha mãe, né? Que era a gritaria. Né? Eu não conversava, eu gritava, né? Até eu cair em si e reconhecer que aquilo era errado. Tá bom. Eu vou falar algumas coisas. Primeira coisa que eu acho que perde o coração é a falta de família. A falta de ser família. Então isso perde o coração. E aí é curioso, tá? Porque eu tenho uma opinião. Pai e mãe, desculpa, essa é a verdade. Pai e mãe ele não foi feito para ser amigo. Eu vejo muitos pais falando... Explica. Não, vou explicar. Muitos pais falando assim, não, eu tenho que ser o melhor amigo do meu filho. Eu discordo disso daí, eu vou explicar o porquê. Porque pai não foi feito para ser amigo, pai foi feito para ser pai. Então, quando existe uma questão disfuncional de família, do papel de pai, papel de mãe, papel de filho, isso faz com que venha romper os laços. Então, não é, tipo, cara, pai não é para ser amigo, não é que não é para ser inimigo, não é isso, mas a função de um amigo tô aqui e tal, vamos conversar de qualquer coisa. O amigo não tem que educar, o amigo não tem que pôr limite, o amigo não precisa dar o contra, é amigo, tá ali junto. Agora, pai e mãe precisa. Então, na minha opinião, o que mais perde o coração do filho é quando quebra o laço familiar. Papel de pai, papel de mãe. Pai tem uma função. Pai é o provedor, isso é bíblico. O pai é o protetor, isso aí é a natureza do pai. Por isso que hoje em dia você observa a quantidade de pessoas que possuem problema com Deus porque teve problema com o pai. Justamente, Paternidade, porque a figura de Deus é paterna. É o protetor, é o cuidador, é o provedor. Então, o que faz perder o coração? Quando se perde esse laço familiar. Então, de certa forma, o filho vai olhar para o pai e para a mãe e falar assim, cara, eu não tenho um pai presente. Eu não tenho uma mãe genuína. E eu vou falar uma coisa, tá? E tem que ter bastante sabedoria para entender. O filho não vai se desconectar dos pais se os pais tentarem agradar o filho em tudo. Porque é isso que o pessoal acha às vezes. Eu quero ganhar o coração do meu filho, então eu vou fazer tudo que meu filho acha, eu vou concordar com tudo que meu filho fala. Quebra até princípios, né? Quebra o princípio familiar. Ele está sendo o melhor amigo. Aí gera o quê? Pais super protetores. Eu falo, isso aqui é engraçado. Eu lembro que, olha que curioso, né? Meu pai, uma vez eu entrei numa briga lá na escola. E aí tinha uns meninos que queriam me pegar lá na escola e tal. E aí eu fui falar pro papai isso. E aí eu fiquei surpreso com a resposta dele. Quando eu falei isso, falei, pai, cara, eu acho que vou ter que sair no soco lá. Aí meu pai falou assim, resolve suas coisas. Se você não conseguir resolver, você me chama. Qualquer outro pai, e eu vejo muito pai que eu falo, meu Deus do céu, iria lá na escola, faria cartaz, complô, eu sou da ONG dos pais. Tipo, vai lá, briga pelo filho. Eu vejo o pai brigando pelo filho, achando que você está ganhando o coração do filho. E às vezes o pai é movido pela mãe, porque quantas vezes eu fiquei pro papai assim, você não vai lá resolver? Exato, entendeu? Só que a questão de perder tem que ter sabedoria nisso aqui. Porque às vezes a pessoa acha, eu vou perder o coração do meu filho se eu não fizer tudo por ele. Justamente. Negativo. Às Ou vezes concordando com tudo, não dando contraponto. Às vezes que eu mais senti conexão com o meu pai como pai foi o momento que ele falou assim, resolve suas coisas. Eu acredito em você. Isso gerou em mim quem eu sou hoje. Agora, fica lá protegendo, fica, entendeu? Fazendo tudo. E outra coisa, eu não sou fácil. Quantas vezes eu discutia com meu pai com relação a isso daí. Mas meu pai era pai, eu tô aqui, você concorda, você não concorda, eu tô falando o que eu acho. Mãe, a figura mais íntima, a figura ali que tá perto, que consola, que dá o braço, mas que educa. Então, para mim, como que perde? Quando não tem o laço familiar. É esse jeito. Senão vai virar um negócio que
eu tenho que fazer tudo pro meu filhinho, senão eu vou perder, eu vou lá, resolvo tudo pro meu filho. Resolve nada, larga, deixa ele resolver. E concordar, Entendeu? porque eu acho assim, a mãe com medo de falar um não, né, acaba concordando com tudo, né? É questão de limites, né? Acho que isso aí entra muito na questão de limites. E é até engraçado que o Seiji estava falando que meu papai chegava e falou, vai resolver seus problemas. Na hora eu também ficava revoltado, eu falava assim, parece que você está apoiando mais a outra pessoa do que a mim. E eu ficava revoltado. Só que hoje eu sei lidar com os meus problemas. Exato. Então eu aprendi. Então, isso que você está falando faz total sentido. E eu acho que dentro disso também entra a questão de você saber ter o limite correto para não invadir o espaço do que é a amizade, né, igual você te falou. Porque, por exemplo, realmente, às vezes teve vezes que eu cheguei em casa super mal por alguma coisa que aconteceu ou na igreja ou na escola. Uma coisa é o pai vir e abraçar o filho. Não, vem aqui meu filho. Mas outra coisa é passar desse limite e falar assim, eu vou resolver o problema por você. Né? É isso. E isso é muito bom. Isso é verdade, Exato. Concordo. E até entrando também numa coisa que papai sempre falou, né? Quando vocês pediam para ir para algum determinado lugar, ou participar de alguns eventos na escola, como você, na formatura, né? Uma viagem de formatura, eu lembro que papai sempre falava algo para vocês que é muito interessante, né? Que é uma coisa que vocês poderiam falar, como foi quando o papai começou a falar isso com vocês, né? Seiji Jun, vocês podem ir aonde vocês quiserem, só depende de vocês. Mas é a desculpa dele para falar não, na verdade era isso. Que já sabia que não ia deixar e jogava na minha costas. Exatamente. Mas isso é interessante, porque a questão de você ganhar o coração do filho é ser família. E eu vou arriscar falar uma coisa aqui. Muitos filhos estão longe, e hoje os pais estão com problemas com esses filhos, porque esses filhos não tiveram pais. Porque se tivesse pai e mãe falando, não, sim, na hora que precisa, tô aqui, eu sou um pilar forte, que eu vou sustentar, mas de certa forma eu jogo a responsabilidade nas suas costas, eu te impulsiono, eu acredito em você, mas vai lá você e faz. Eu escutei isso várias vezes, eu acredito em você, Seiji, você tem talento. E se você tem talento, então vai lá e você resolve suas coisas. Esse tipo de coisa que fortalece laço familiar. Porque hoje os pais estão querendo ser só amigos. Você tem que sentar na mesa da comida e conversar coisa séria. Conversa coisa também que não tem nada a ver. Tem um momento de comunhão, tem um momento ali de intimidade, mas ali você está discipulando. Para mim, é discipulado. Igual eu falo com o pessoal que eu discipulo hoje. Eu falo, a minha função aqui não é ficar sendo o melhor amiguinho, concordando com tudo. Então eu não preciso te discipular. Meu papel como discípulo discipulador é como pai espiritual. Eu tenho que falar para você não está enxergando isso, eu estou enxergando por você. Mas de certa forma eu te impulsiono. Então isso você ganha o coração. Porque eu acho, na minha opinião, que daqui para frente as próximas gerações, os filhos vão se perder por uma única razão. Não tem limite. Então o filho não se sente valorizado porque não tem limite. Isso é verdade. Até ia ser você pode até falar, John, porque eu falei sobre o que leva os pais a perderem o coração dos filhos, né? Eu concluí aqui o que vocês acham que ganha o coração dos filhos, né? Só um ponto também que eu lembrei aqui em relação a perder o coração do filho, eu vejo um problema em muitos pais que é quando os pais não se comunicam bem, né? Porque todo filho já fez um negócio. Mãe, posso ir em tal lugar? Não. Aí vai, pai, posso ir em tal lugar? Pode. Exatamente. Aí ele pega a palavra do pai e usa contra a mãe. Justamente. E isso é muito bom. E você lembra que eu tentei várias vezes isso em casa. Pai, pode ver com a sua mãe. Mãe, vai ver com o seu pai. Com quem que eu vejo? Aí eu decido pra você, vai. Aí o que acontece? Eu aprontava. Aí você perguntar pro Seiji. Eu perguntava pro Seiji, eu aprontava e eu tomava, entendeu? Mas isso é um ponto muito, muito bom também dos pais, o pai e a mãe, eles terem uma boa comunicação, né? Eu, para quem não sabe, né? Eu nunca vi meus pais brigarem, nunca, não tenho isso na minha cabeça. Mas... Óbvio que brigaram, né? É óbvio. Mas a gente não via. A gente não via, então não tenho memória deles terem, assim... acontecia de ter desentendimento, sim, mas nunca vi briga. Bom. Então, eu acho que é muito importante os pais também saberem se comunicarem entre eles. E dentro disso daí, John, é o que eu estou falando, é laço familiar, família saudável. Porque
Aí é uma outra teoria, tá? Então não sei como o pessoal fica interpretando, mas... Você trata de explicar aí. Então assim, o que eu vejo marido e mulher, isso é prioridade. Marido e mulher é prioridade. Filhos são prioridades, mas na minha opinião é depois do casamento. Porque os filhos, o seu papel é treinar e liberar. Quem você vai ficar pro resto da sua vida, o seu compromisso até que a morte separe, não é com o filho, é com o marido e com a mulher. Então eu vejo que é outra problemática. Famílias que estão crescendo totalmente desreguladas. Porque a mãe toma partido do filho e o pai sai como vilão, aí o cara não tem um pai, porque o pai na cabeça... Quer ver outro exemplo engraçado? É quando a mãe reclama do pai pro filho. Eu já vi muito isso. Tipo, cara, você tá destruindo sua família. Você tá construindo uma memória no filho onde isso vai dar problema. O pai e a mãe sempre precisam estar alinhados. Mesmo que vocês discordem, eu não sou pai, né, ainda, mas vocês discordem, vocês quebram o pau depois pra lá. Aí vocês se resolvam pra lá. Isso aí, mas diante do filho, unidade, é uma coisa só. Isso cria laço familiar. Isso foi muito forte entre eu e o papai, porque a gente conversava muito sobre isso. E é óbvio, eu nunca, eu sempre vi como cabeça, o sacerdote e a direção para o lar, eu sempre via que viria através da vida dele. Então, todas as vezes que ele estava dando uma direção para vocês, ou falando um não, ou um sim, em muitos momentos eu estava se opondo àquilo no meu coração, eu fazia até como Maria, eu guardava aquilo no meu coração e depois, quando estava sozinha com ele, eu procurava entender ou mesmo colocar as minhas ideias. Mas eu nunca cheguei, tipo assim, me opor, não deve ser assim na frente de vocês, né? Vocês podem até falar sobre isso. Mas isso aí que você está falando é uma realidade, entendeu? Isso aí é o que está acontecendo em muitos lares, né? Então, até aí, agora entrando na questão do que ganha o coração dos filhos, na verdade, assim, é exatamente isso que o Seite acabou de construir. Eu acho que o pai e a mãe, exercerem bem esse papel de pai e mãe, porque, assim, é óbvio, adolescente, em um contexto geral, vai ficar bravo com muitas circunstâncias, mesmo que é coisa boa, né? Mas quando o pai e a mãe, eles têm um bom trabalho, eles são pais, uma hora o filho vê, o filho vai reconhecer, entendeu? Porque quando o pai ele faz o papel de pai, ele sabe medir, ter o limite correto aonde eu devo pressionar meu filho para ele crescer e aonde eu vou blindar, onde eu vou blindar ele para ele não ser machucado, aonde eu vou abraçar, então assim, o pai, quando ele sabe exercer esse papel de pai e a mãe sabe exercer esse papel de mãe da maneira correta, automaticamente o filho vai enxergar uma família exemplar dentro de casa, entendeu? Isso aí. E com isso as coisas vão assim. É igual eu falei, eu vi amigos meus, eu já presenciei na casa de amigo meu a mãe falando do pai pro filho e ainda eu tava no meio. Imagina a situação dessa família. O que você acha, Dum? Eu fiquei assim, gente, eu tô pasmo, falando mal do marido pro filho na minha frente. E quando eu via isso... Mas isso bom. Eu vi isso, eu fiquei assim... Além de para mim ser chocante que ela tá fazendo na minha frente, eu falei assim, eu nunca vi em casa. Automaticamente na minha cabeça eu falei assim, não, a minha família é uma família muito boa. Exatamente. Eu preciso ser grato por isso, entendeu? Então, assim, isso, pra mim... E dentro disso daí, porque assim, é muito, por exemplo, vou dar um exemplo mais interno aqui, que é a nossa situação, questão de igreja. Cara, tipo, o pai tem que tomar cuidado, porque eu lembro que muitos problemas, meu pai e minha mãe blindaram a gente de saber da igreja. Por mais que eu ficava atrás da porta escutando. Eu amava quando tinha bafonça, eu ficava lá escutando. Mas meu pai e minha mãe blindavam. Mas teve problema que meu pai expôs. Mas papai expôs. Ele colocou, ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. O que aconteceu aqui na igreja? Aconteceu isso. E aí na hora eu falava, cara, não tô entendendo. E ele falava, tô te explicando esse problema para você ver como eu vou lidar. Eu lembro bem um caso específico, tinha uma pessoa que atacava muito nossa família. Cara, do nada meu pai pega e fala, ele atacou disso, só que nós vamos dar uma oferta. Eu falei, vou dar oferta o quê? Tá louco? Aí ele falou, eu te falei o problema e eu tô te dando uma oferta por uma razão. Porque eu quero te educar não no problema que a igreja tem. Problema sempre a igreja tem. Mas eu tô te educando como a Bíblia ensina a gente
a lidar com essas situações. Então, esse equilíbrio tem que acontecer. Por quê? Por exemplo, falando de igreja ainda. O pai tem problema na igreja, a mãe comprador, fala dentro de casa, e aí depois você espera que o filho ainda fique firme na igreja. É tipo uma coisa absurda, não faz sentido nenhum. Você construiu isso daí. Hoje eu estou vendo muitos pais que estão chegando, antes mais quando eu cuidava de jovens, mas chegava, por favor, Seite, ajuda meu filho lá, meu filho não quer vir na igreja. Só que eu sei que o pai e a mãe ficavam criticando a igreja. O pai e a mãe ficavam tomando dor lá dentro da igreja, não tinha maturidade. Então, eu lembro que sempre o papai blindava dos problemas, mas chegou uma maturidade que ele falou assim, agora eu vou começar a expor. E eu vou expor para você aprender como lida com esse tipo de problema. Então, eu acho que o resumo da nossa conversa hoje é uma questão de maturidade e intencionalidade na formação familiar. Até uma coisa assim interessante, né, que eu combinei com o papai, foi quando o Senhor começou a falar muito sobre a experiência da mesa, né? E até eu não tinha muito entendimento, hoje fala sobre mesa posta, né? Eu não tinha muito entendimento e também não se falava muito sobre isso, mas eu e o papai nós entendemos que a mesa é o lugar da presença de Jesus ali. Mas até quero que vocês falem sobre isso, porque a gente, nesse entendimento, a gente procurou, tipo assim, sabendo que Jesus, o pão da presença, estaria na mesa. Então, no momento ali de servir um ao outro, então a gente evitava no máximo, né, de não trazer os problemas, que eram muitos, entendeu? Muitas pessoas falando mal, perseguindo e tantas outras coisas, mas papai sempre bateu na tecla que na mesa era o lugar de comunhão, de servir, a ponto que ele até pegava o celular de vocês, lembra disso, né? Porque hoje eu vejo que a mesa é o lugar de falar mal dos outros. Exato. Entendeu? E é isso que o Seito está falando. Depois querem que os filhos amem a igreja, amem a área em que eles atuam, amem a liderança, sendo que os próprios pais... Tem que trazer maturidade, porque assim, ó, problema vai ter aqui dentro da igreja, fora, no trabalho, vai ter. A questão é como você educa o seu filho a lidar com o problema. E eu lembro que quantas vezes eu falava, pai, o cara tá me perseguindo. Não, tá tentando... Pai, tá aqui, ó, prova, ele tá me perseguindo. Aí quando meu pai percebia que ele tava perseguindo, eu falei, agora meu pai vai lá, vai brigar. Que nada, ele virava para mim e falava assim, isso vai acontecer com você. Normal, isso é gente. Como você tem que lidar. Então ele trazia esse contexto de educar em meio ao problema, e não fortalecer o problema. Senão você está formatando uma família totalmente errada. E a última coisa que eu apresento é, normal, as famílias elas vão errar. Eu lembro quantas vezes a gente discutiu a respeito da mesa, porque a igreja era muito dentro da nossa casa e a gente ficava trazendo. E errava. Eu lembro, meu pai e minha mãe, eles já erraram. Só que tem uma coisa que sobre ganhar coração, é que quando havia um reconhecimento, cara, eu tô errando, não tá bom. Eu vi diversas vezes meu pai e minha mãe pedirem perdão. Meu pai, uma vez eu lembro que a gente tava na casa do meu Ditiano, meu avô, e aí ele falou uma coisa minha na frente de todo mundo. Eu nem liguei, porque eu não ligo muito para isso. Só que eu vi que era um trauma dele. Meu avô, meu Ditian, devia ter falado alguma coisa dele quando ele era criança e ele guardou. E ele não gostou. Na hora que ele falou, ele fez assim. E tipo, eu tô nem aí, eu não ligava para essas coisas. Ele me chamou no canto, ele chamou lá fora e falou, eu quero pedir perdão. Um dia, meu pai fez isso comigo, eu não gostei, e eu fiz exatamente a mesma coisa, eu peço perdão. Então, acho que essa questão de construir família não é perfeito, gente. Eu sei que é muita informação, é muita coisa, e talvez tem família que está tão longe disso, tá tudo bem. Ora, pede sabedoria, pede perdão, entendeu? Alinha, ajusta. Isso aí, Seite, é uma lição assim que deve ser praticado e cabe em todas as famílias. É algumas frases, papai sempre falava isso também dentro de casa, algumas frases, algumas palavras muito importantes. Eu te amo, né? Me perdoa, eu te perdoo, por favor. Então, muitas vezes a gente exige algumas coisas dos filhos, mas nós não estamos sendo o exemplo. Exato, Então, é fato isso aí. Quantas vezes eu, o papai, a gente errava e reconhecia. Se o filho nunca viu o pai pedindo perdão, como que espera que o filho peça perdão? Não vai acontecer isso. É normal, vai acontecer. E se os pais também não perdoam, como vai querer lá na frente que os filhos perdoam aqueles que... Porque sempre terá pessoas que vão se levantar, vão agir contra. Isso volta naquela conversa do início que o filho repete o que vê. Justamente. Então, se o filho vê um pai que sempre fala te amo, que pede perdão,
que é educado, que não fica falando mal dos outros. Enfim, o filho vai repetir a mesma coisa, entendeu? Vai repetir a mesma coisa. Eu acho que o que resume bem também dentro disso é os pais terem uma boa comunicação com os filhos, né? Quando os pais têm uma boa comunicação. Nós temos vários assuntos, mas tem um assunto aqui que eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque foi a minha maior guerra para que vocês acertassem era a respeito das amizades. Entendeu? Vocês sabem disso. Eu fui muito, como que eu posso usar? Uma galinha choca em cima disso aí. Sempre eu procurava, em vez de liberar vocês para dormir fora, era a guerra que vocês queriam dormir fora, eu falava, não, chama um amigo, vem para dentro de casa, e nunca um amigo só, sempre eu falava 2 ou 3, entendeu? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa sensibilidade dos pais terem em relação às amizades. Tem que ficar em cima disso daí. Tem que ter filtro. Isso é comprovado. Quem educa os filhos, na verdade, mais do que os pais, quem educa existe um estudo que fala que número 1 é irmão. Irmão educa mais o filho do que o próprio pai. Obviamente, do mais velho para o mais novo. Então, eu tenho teoricamente no estudo, eu tenho mais influência sobre o John do que propriamente os pais. Está provado que eu aprontei por causa disso aí. Tá vendo, John? Tá aprovado. Isso é mas realidade. quanto eu orei por isso. Quando tem 2 filhos, é isso que vai acontecer. É a influência. Segundo lugar, amizade. Não tem como, vai influenciar. Se você perceber que os amigos dos seus filhos são tranqueira, seu filho vai ser tranqueira. Não acha que seu filho vai ser o salvador da pátria. Não vai acontecer isso aí, ele vai ser tranqueira. Tem que olhar, olha o jeito que o povo veste, olha o jeito que aquele povo age, olha o jeito que o povo fala, vai repetir. E terceira, a escola. Que eu sei que não é a sua pergunta, mas eu falaria para os pais, cara, tem que ficar em cima. Vamos pensar não, tá dentro também. Vamos pensar numa coisa lógica aqui. Quanto tempo os pais passam educando o filho por dia? Vamos supor que trabalhe, então só tem o período da noite. O que isso representa? 4 horas, 3 horas, e que não vai ficar todo o período? Hoje, a criança ela entra para uma escola, ela vai ficar dentro da escola no mínimo 4, 5 horas. Então você tem que tomar cuidado que escola que você está colocando. Até, pegando um gancho aí, era uma coisa assim que eu era até chata, vocês vão lembrar disso, porque principalmente vocês, homens, né, não gostam de ser detalhista, mas quantas vezes você chegava da escola e perguntava como foi a aula, o que a professora falou. Rede social. Isso. Então tem que ficar em cima, porque isso vai educar o filho, não tem como. A escola tem que tomar cuidado. Só acrescentando que acho que é importante o seguinte, pais, eu estou falando sério, investimento escolar não é desperdício. Não tem como. O meio que você colocar o seu filho, não tenho condição de pôr numa boa escola, cara, tem que trabalhar para isso, porque isso vai refletir na criação do seu filho. Amizades, onde que vai fazer amizade? Obviamente que é na escola. A maioria é na escola, na rua, sei lá se o povo brinca na rua ainda, mas é isso, tem que ser chato, tem que ficar em cima. Até um ponto dentro disso que é muito interessante, é que eu já vi muitos pais às vezes reclamando de trazer o filho em alguma coisa da igreja. É quinta-noite, é sexta-noite. Até chovendo, gasolina, eu moro... Só que se você não proporcionar a amizade para o seu filho dentro da igreja, ele vai querer ter amizade fora. Entendeu? E aí não adianta reclamar depois que o filho tá copiando o que os amigos da escola fazem. Outra coisa, é muito importante o pai, obviamente com maturidade e sensibilidade, mas os pais, eu acredito que os pais têm que acompanhar as redes sociais. Até, John, você falando isso, era uma das preocupações, porque eu entendo pouco, quase nada, né? Disso, de mexer, celular e tal. Porém, quando vocês começaram a crescer e vocês ganharam o primeiro celular, né? Papai, ele foi atrás de saber muito mais para poder acompanhar vocês. Porque hoje, a maioria, os filhos sabem muito mais. O bebê nasce já sabendo mexer no celular. Então, se os pais não tiverem uma noção, é um perigo. Vocês podem dizer sobre isso? Não adianta, o pai, eu acho que o pai os pais eles têm que o famoso stalkear, né? Tem que dar uma sondada nas redes sociais do filho, né? Obviamente com sabedoria, também não pode...
Nossa, cara. Tem que ser com sabedoria, não pode envergonhar o filho na rede social. Não, mas tem que olhar, gente, tem que olhar. Mas tem que olhar a rede social do filho. Tem que olhar, porque eu olho umas coisas hoje e falo Entendeu? assim... Tem que olhar. Então, mas é isso que eu estou dizendo. E se os pais não têm o mínimo interesse de vai saber? atrás. Então, Não aí sei. que tá. Tem que Não dá aprender. pra falar tudo também. Papai pegava até o celular detetive. de vocês, ele rastreava o que Mas tem que, vocês... porque principalmente adolescente, ele vai postar tudo, entendeu? Ele posta, acabei de comer um hambúrguer aqui, eu estou pensando nisso, posta e vai embora. Então é importantíssimo acompanhar as redes sociais dos filhos, não somente o que o filho posta, mas o que o filho consome também na rede social. É muito importante isso aí. Só para fechar esse assunto, eu conheci um cara muito, muito rico mesmo, eu acho que talvez até bilionário agora, e ele estava falando uma coisa que eu falei assim, nunca tinha pensado nisso. Ele falou que ele levou o filho dele para estudar nos Estados Unidos. E a escola que ele colocou não era talvez a melhor escola de todas dos Estados Unidos. Só que tinha uma coisa curiosa dentro dessa escola. Os filhos dos líderes e dos bilionários do mundo estudavam nessa escola. Não era a melhor, tinham escolas melhores. Só que era filho do prefeito da África do Sul, do presidente da África do Sul, o filho do... Então assim, era só pessoa muito influente. E aí a resposta dele foi o seguinte, eu de verdade, nem acho que tão positivo essa recomendação, mas ele falou assim, eu nem achava tão importante ele e tirar 10 em tudo. Ele tinha que passar, mas a minha maior importância era o quanto ele estava se relacionando com o povo da classe dele. Por quê? Porque ele falava o seguinte, se ele tiver contato, que é o que o pessoal chama de network, se ele tiver contato com esse povo, que eles são filhos das grandes mentes do mundo, o meu filho vai ter acesso, e o acesso é que vai formatar uma mentalidade e as oportunidades para a vida dele. Então, o que a gente chega nesse lugar? Escola, amigos, influências, lugares, isso aí vai criar uma mentalidade para o seu filho. E eu sei porque sempre o papai falou assim, vai atrás, você tem que se conectar com esse, vai viajar, faz isso aqui, vai passar não sei aonde. Então, esse tipo de acesso é que formata. Ninguém vai nascer gênio, o cara é um absurdo, gênio, sozinho. Não, você formata, e isso vem através de escola, através de redes sociais, através do que lê, através de relacionamentos. Então, isso aqui você forma o filho. Entendi. Muito bom. Bom, tem algumas perguntas, mas para nós encerrarmos, nosso horário já está avançado. Uma das coisas que eu tenho falado para as mães é serem visionárias, entendeu? É você ver o futuro, o destino profético dos filhos. E eu vi muito isso. Até tem muitas coisas para falar dentro desse assunto. Por quê? Começando você, Seide. Eu até citei isso falando no podcast com as pastoras, que teve uma vez que eu falei com você. Não, comentei, uma mulher estava em casa, uma irmã estava em casa, e eu comentei com ela, falei, o Seide vai ser um pastor. E foi num período assim que você estava muito mal, e quando essa mulher foi embora, você ficou muito bravo. Você falou assim, olha, a partir de hoje eu não quero mais que você fale, eu não vou ser pastor. Então para de falar. Então você falou, você está entendendo, mãe? Para de falar. Eu falei, tá bom, vou parar de falar. Só que quando eu virei, eu falei assim, porém eu não pararei de orar. Entendeu? E o Jun, a mesma coisa. Jun, você precisa entrar numa banda. Não quero. Entrou. Jun, você precisa começar a cantar. Não, eu não tenho voz. E assim por diante. Então, eu queria que vocês falassem rapidamente um pouquinho sobre isso, no sentido das mães enxergar até mesmo aquilo que os próprios filhos não enxergam. É acreditar que Deus tem um propósito. Então, vocês passaram por muitos processos. Nós falamos aqui alguns processos que vocês passaram, mas para que hoje você estivesse vivendo o propósito de Deus. Entendeu, John? Você poderia começar falando? Eu acho que primeiro começa na oração, obviamente, mas a mãe ela tem que buscar em Deus uma direção também de como educar os filhos. E a mãe ela tem que ser sim visionária, ela tem que sonhar com o futuro do filho. Só que isso é acompanhado com oração e com atitudes, na minha opinião. Então, por exemplo, realmente minha mãe ela sempre falava, canta, e eu sempre falava, não quero cantar. Só que até que um dia ela foi e colocou a gente
Uma curiosidade que ela me colocou na aula de canto, mas o Seite também, viu? Conta desse detalhe. Pra quem não sabe, o Seite fez aula de canto durante, sei lá, um mês, eu acho, sei lá. Mas a minha mãe, ela tinha essa visão de um dia eu atuar na música, mas ela sustentava isso num lado com oração e no outro lado com investimento mesmo naquilo ali, entendeu? E realmente, eu lembro que o Seite, ele falava que ele nunca ia ser pastor, mas mesmo assim, hoje eu entendo que por trás, tanto o papai quanto a mamãe estavam fazendo investimentos para que você se tornasse o que você se tornou hoje. Uhum. Então, assim, o filho pode negar alguma coisa. Obviamente, eu não estou falando assim que o seu filho ele não pode ter escolhas, e não é isso. Mas o pai e a mãe, eles têm que sim sonhar com o futuro do filho e investir no futuro do filho. E tem coisas que são básicas para que o filho tenha um futuro assim, de sucesso, que é o que você te falou. Trabalha ao máximo para colocar numa boa escola, uma boa educação. E conhecimentos gerais mesmo. O filho tem que entender. Cara, hoje os adolescentes com a tecnologia parece estar tá retrocedendo o nível de conhecimento do que antigamente. Então tem que investir para o filho ter conhecimento, tem que levar o filho a ler, tem que ter com bons contatos, bons relacionamentos. E tudo isso, obviamente, acompanhado de oração e com sabedoria. Porque aí você vai estar fazendo com que seu filho, pelo menos, ele pense e ele deseje o melhor para o futuro. Entendeu? Então, e dentro do possível, invista na área que o filho atua. Você pode identificar um talento, pode identificar algo que o filho possa ter sucesso no futuro e investir pesado nisso, com tempo, com dinheiro mesmo, financeiramente, colocando ele para estudar, que eu tenho certeza que... E outra, é bíblico, né? A questão do poder da palavra. A palavra tem poder. Você falou, a palavra ela é lançada. Então, existe uma questão da mãe profetizar. Mas só para trazer um contraponto também, é importante os pais não construírem na cabeça dele a rota do filho. Uhum. Calhou de dar certo o que você profetizou. Mas eu quero dizer, não é só, se eu fosse só pastor, é que eu estaria fazendo a vontade de Deus. Ou só, no caso, seria o propósito de Deus, né? Exato, seja mas na área o que eu vejo a mãe tem que ser visionária não é na área específica, mas é no filho. É no filho, não é na área específica. Porque senão também você vai forçar seu filho a entrar numa área que ele não quer. Verdade. E eu lembro bem, porque chegou um momento que meu pai ele virou e falou assim, eu sou pastor, eu amo e eu gostaria que você fosse, mas você escolhe. E eu queria ser jogador de futebol. Minha habilidade não contribuiu, mas ele falou que é isso que você quer, desde que você faça a vontade de Deus. Porque não é só se o cara for pastor que ele vai cumprir a vontade de Deus. Então ele não precisa replicar, porque senão a gente desperdiça a vida do filho. O filho passa 4 anos dentro da faculdade fazendo uma coisa que odeia, pega uma carreira por herança sua, que odeia, passa a vida inteira infeliz e não cumpre o que Deus tem. Então, eu vejo que a visão profética ela precisa ser em cima do filho, não em cima da área específica. Justamente. Porque aí você constrói nele, entendeu? Porque é interessante, né? Eu sempre falo com as mães e era uma das coisas que eu sempre orei, mesmo declarando, né, será um pastor, porque eu tinha entendido naquele momento que era para esse lado que Deus estaria levando vocês. Mas eu sempre orava o seguinte, Senhor, a tua vontade será feita na vida deles e o propósito. Eles nasceram para cumprir um propósito, entendeu? Então, o propósito do Senhor vai acontecer, né? Então, bom, e para encerrarmos, eu gostaria que vocês deixassem aí alguns conselhos para as mães, entendeu? E também para os filhos aí que de repente está aí com a gente assistindo, entendeu? Para mim, eu acho que o conselho que eu deixo é permaneça orando pelos seus filhos, os frutos estão aqui. Permaneça com uma vida de oração, investir nos seus filhos, realmente entendendo os limites dentro de uma família, igual o Seite falou, a questão de você saber ser uma mãe, o pai saber ser um pai e não desista, independente da dificuldade que você possa estar passando na sua casa. É isso aí. Muito bom. Eu quero deixar só a passagem de João Batista e Jesus. Quando Jesus chega para ser batizado, João Batista reconhece que Jesus era quem era. E Jesus vira e fala assim, eu quero ser batizado.
Aí o João Batista fala, não, eu não vou te batizar, você é muito maior do que eu. Não, eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado. Aqui, obviamente, que existe uma analogia com a questão geracional. João Batista é o precursor, aquele que começa a jornada. Jesus é aquele que vem atrás, é o segundo, seria o filho, segunda geração. João Batista abre o caminho. Só que aqui nessa história tem um conselho importante para a gente em relação a pais e filhos. Primeiro, Jesus, mesmo sendo maior, mesmo sabendo mais, ele se submete a João Batista, que era a primeira geração. Ele fala assim, eu me submeto a você. Eu me baixo. O que é o batismo? Era a imersão. Então João Batista afundou Jesus. Ou seja, Jesus representando filhos, ele fala, é como se ele falasse assim, eu me abaixo, eu submeto. Eu honro aquilo que você fez primeiro. Por isso eu preciso ser batizado por você. Eu me submeto. Então, filhos, se submetam. Reconheça que alguém abriu o caminho. Reconheça que alguém começou. Reconheça que a rota, você vai colher rota que alguém já construiu. Primeiro ponto. Só que João Batista também nos ensina uma coisa. Quando João Batista batiza Jesus e levanta, a Bíblia diz que naquele momento João Batista fala, ele libera Jesus, vai. Naquele momento, depois do batismo de Jesus e João Batista envia Jesus, o ministério de Jesus oficialmente começa. Então aqui nos ensina como pais, que eu mesmo que o meu filho submeta, eu batizo, o que significa? Eu ensinei, eu eduquei, eu imergi ele dentro da cultura do reino, daquilo que eu tenho de vontade com Deus. Eu imergi ele, é uma nova vida, eu eduquei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Só que pai, a minha recomendação para você é, levante o seu filho da água e libere. Libere ele para viver o propósito. Amém. Não prenda, não tente segurar, não tente fazer. Libere ele para viver o propósito dele nessa terra. Então, é essa a analogia. Muito bom, muito bom. Obrigada, filhos. Bom, mãe, seu filho pode rejeitar seus conselhos, a direção, aquilo que você fala, o que você faz, porém, não tem como eles fugirem das suas orações. Oração de uma mãe é poderosíssimo. Uma oração acompanhada, eu falo no decorrer aí dos dias, as declarações proféticas, tá bom? Com muito discernimento e sabedoria. Então, filhos, eu falo que um filho rico é aquele que tem uma mãe que ora. Olha os meus filhos como são ricos. São uma bênção. Então, que você possa realmente ter sido impactado por aquilo que vocês, um pouquinho, né, dos nossos erros e acertos, mas pela misericórdia de Deus, os meus filhos hoje estão a caminho aí, vivendo o propósito que Deus tem para a vida deles. Foram nessa 17 anos aí, orando nas madrugadas, sempre declarando, eles viverão o propósito de Deus. Amém? Obrigada, filhos. Deus abençoe vocês grandemente. Amém. E até a próxima quinta-feira. Deus abençoe.